Escrever sobre eventos marcantes da vida de uma pessoa e como as ações dela influenciaram ou foram influenciadas pelos acontecimentos da época não é uma tarefa fácil. Trata-se de algo bastante subjetivo, mas com o propósito de levar até você um pouco da biografia de homens e mulheres que marcaram a história do Rio Grande do Norte, a TV Câmara Natal enfrentou o desafio e hoje inicia o programa Personalidades. Na nossa primeira edição, vamos contar a história de um ex-governador do estado. Lavoisier Maia Sobrinho administrou de 1979 a 83. Herdeiro de uma família de políticos, Lavô, como ficou conhecido, perdeu a mãe muito cedo. E esse acontecimento foi decisivo na escolha da profissão. No interior do estado, ele se envolveu em uma briga e foi alvo de vários tiros. Ficou 1 ano internado no hospital. Quase morreu. São histórias como essa, de dificuldades e superações, que você confere a partir de agora. Ao longo de minha vida pública, sempre procurei trabalhar em prol da realização da cidadania do meu conterrâneo. Mais de 30 anos de carreira política, vida pública marcada pelo empreendedorismo. Ele iniciou um turismo como atividade econômica. Pela liderança. Ele era um líder que não precisa afirmar sua liderança com nenhum gesto autoritário. Ele era líder por simpatia. Pela honestidade. Ele foi um governador operoso e íntegro. Pela simplicidade. As pessoas perguntavam, o senhor é senador ou deputado? Ele falava, não, eu sou médico, professor. Ele realmente sempre foi simples. Pela solidariedade. Ele gostava muito de ajudar as pessoas, por isso ele era muito querido. E por grandes feitos. Dos maiores governadores que esse estado já teve. Sem dúvida nenhuma. Lavoisier Maia Sobrinho nasceu no dia 1º de outubro de 1928, na pequena cidade de Almino Afonso, no oeste potiguar, mas foi registrado em Catolé do Rocha, na Paraíba, 8 dias depois. Na adolescência, estudou no Colégio Diocesano Santa Luzia, em Mossoró. Aos 14 anos, foi pai de Maria do Socorro Maia, que foi criada pelo avô. A família tinha grande tradição política no Rio Grande do Norte e no estado vizinho. O pai de Lavoisier, Lauro Maia, foi prefeito do município de Patu. Tios e primos ocuparam vários cargos públicos e a irmã dele, Lindalva, foi vereadora em Natal. Meu pai foi político, depois Lavô, depois eu fui também, vereadora. A família era muito prestigiada. Desde que eu me entendi de gente que eu acompanhei a política. Lavoisier teve pouquíssimo contato com a mãe, Idalina Maia, mas ela foi decisiva para a escolha profissional dele. Meu pai era médico, obstetra e ginecologista. Escolheu essa profissão, acredito eu, por conta da mãe que morreu em decorrência de um parto da sua caçula, né? Então, isso deve ter marcado muito, porque ele ficou órfão aos 2 anos de idade. Foi um trauma grande, né? Que ele passou, perder a mãe com 2 anos, né? E ser criado pela tia, longe do pai. Então, assim, e ele também tinha um tio, que era médico, né? O nome dele, de Lavoisier. Ele começou a tomar gosto pela medicina, né? Tanto é que depois ele foi para Recife, fez o ensino médio e depois para Salvador fazer o curso de medicina. Perder a mãe ainda na infância foi a primeira de grandes dificuldades de um homem que precisou ter a palavra superação como lema de vida. Quando Lavoisier tinha apenas 26 anos, o pai foi assassinado a tiros em Natal, na época em que exercia o mandato de prefeito de Patu. As suspeitas do crime recaíram sobre a família dos Suassunas, já que existia uma grande rivalidade entre os clãs na Paraíba, mas nada ficou provado. E essa disputa familiar
atingiu diretamente Lavoisier em 1956. Durante uma festa em Catolé do Rocha, na Paraíba, houve um desentendimento entre as famílias rivais e Lavoisier foi baleado, como está relatado no livro Lavoisier, um homem de superações. Lavoisier presidia uma associação que se reunia no local atrás do prédio da prefeitura. Por volta das 20 horas, ele chegou ao local da festa. Já havia chegado bastante gente. Eis que, de repente, apareceu Francisco Suassuna, vulgo Chiquinho. Era um homem zarrão, valente e musculoso. Deu boa noite e perguntou: "Vai haver festa aqui?" Lavoisier respondeu afirmativamente. Vai sim. Em seguida, Chiquinho Suassuna lhe disse: "Vou trazer Janduís, meu primo, para dançar nessa festa." Ora, toda Catolé do Rocha sabia que Janduís era um bandido, inimigo do Dr. João Sérgio, e não era sócio da agremiação. Então Lavoisier respondeu: "Ele vai dançar aqui só depois que passar por cima do meu cadáver." Ao ouvir essa resposta, Chiquinho deu um murro na cara de Lavoisier. Caído, ele puxou o revólver e deu um tiro que atingiu os pulmões do agressor. Os dois ficaram trocando bala. Nesse momento, Janduís e seus sequazes começaram a atirar em Lavoisier. O tesoureiro da agremiação, amigo fiel de Lavoisier, tentou evitar a briga, mas foi morto no tiroteio. No final, na roupa de Lavoisier foram contadas 17 perfurações. Achavam que ele não ia sobreviver, mas ele lutou, foi para Recife, foi para o Rio de Janeiro, passou um ano internado em hospital, né? E conseguiu realmente superar todas as dificuldades. Então é um homem que é um exemplo de superação. O paciente se recuperou e retomou a profissão de médico. Atuou na área de obstetrícia e ginecologia e desenvolveu uma visão de assistência à mulher. Se tornou professor da UFRN, diretor da maternidade escola Januário Sico e secretário de Saúde do Estado. Conheça agora essa trajetória. Recuperado, Lavoisier dedicou-se à medicina. Foi contratado pelo Instituto de Leprologia de Juiz de Fora, Minas Gerais. Em seguida, se especializou em ginecologia e obstetrícia. Os médicos Genibaldo Barros e Ives Bezerra são contemporâneos do início da carreira acadêmica e clínica de Lavoisier. Vivíamos na Bahia e eu sabia que Lavoisier era um conterrâneo. Quando ele se formou, andou pelo interior, gostou, interessou-se muito por uma especialidade médica, menos por, acredito, interesse econômico, mas até por uma necessidade de iniciar profissionalmente a vida. Ele era o único que tinha uma visão da assistência à mulher, principalmente de colocar a especialidade dele em prol dos mais pobres, porque ele era um homem do sertão. A vontade de ajudar ao próximo por meio da profissão era notória. No início da sua carreira, tinha uma senhora que estava com um bebê morto dentro dela. Nenhum médico já experiente, já estruturado na cidade, queria se arriscar a fazer o parto dela, porque a mulher, a senhora, podia morrer de infecção, já que o bebê estava morto dentro dela. Papai, de forma solidária, ousada e determinada, se ofereceu para fazer o parto dessa senhora. Foram horas e horas de parto, mas ele tomou todos os cuidados, né? Conseguiu tirar o bebê. A senhora não teve nenhuma complicação, né? Foi salva por ele e depois a coisa que ele sentiu assim vontade de fazer era de ter um bom prato de comida. E a única coisa que tinha na casa desse senhor era ovo e farinha. E ele comeu assim com a maior alegria do mundo. O destaque no início da carreira tornou Lavoisier professor e chefe do departamento de tocoginecologia da UFRN, além de diretor da maternidade escola Januário Sico, onde trabalhou por 18 anos. A capacidade de gestão e a tradição política da família levaram o médico à vida pública. Quando Tarcísio Maia era governador do Rio Grande do Norte, nomeou o primo Lavoisier secretário de Saúde do Estado. Vice-governador do Estado na época, Genibaldo Barros, recordou a atuação de Lavoisier
como secretário. Era natural que o doutor Lavoisier, muito ligado ao doutor Tarcísio, por laço família, participasse do governo, porque Lavoisier realmente gostava de política. Então, ele foi ser secretário de saúde de doutor Tarcísio, substituindo o doutor Humberto Fassanaro. Como secretário de saúde, Lavoisier estimulou a capacitação técnica dos servidores e superou as dificuldades financeiras da pasta. O doutor Araquém me disse que uma certa vez ele, secretário de saúde, e foi aos domingos ele fazia visitas e foi no posto na Cidade da Esperança. Quando chegou lá, tinha muita gente na fila esperando o médico. E aí ele não entendeu por que aquela fila e ele começou a atender as pessoas. E aí depois foi que o médico chegou para atender e quando olhou ele estava atendendo, mas ele levantou, deu bom dia, olhou a hora e deu boa sorte, só. Quando chegou na secretaria foi que ele determinou que um médico só poderia terminar o plantão quando o outro retomasse o plantão. Entre as ações de destaque, o aumento do salário dos médicos, a interiorização das ações da saúde, a construção de hospitais e do reservatório de Almino Afonso, que saneou e abasteceu todas as casas da cidade. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, você vai conferir a história do médico que se tornou governador do estado. O Personalidades volta já. No período da ditadura militar no Brasil, a tradição política levou Lavoisier ao governo do estado. À frente da gestão, Lavaux montou um time de auxiliares para um período marcado pela seca no interior e o desenvolvimento do turismo na capital, com a construção da Via Costeira. Fatos e ações que vamos conhecer melhor a partir de agora. Tarcísio Maia gostou tanto do desempenho do auxiliar que, em 1979, o convidou para ser governador do Rio Grande do Norte. O doutor Lavoisier sempre foi um credor dos auxiliares que estiveram em torno dele. Isso porque ele soube bem escolher. E digo também que nunca ouvi falar nenhum desentendimento de doutor Lavoisier com os seus auxiliares. Lavoisier sempre foi muito respeitado e as suas determinações acatadas. É tanto que quando se faz um retrospecto, uma avaliação dos governos do Rio Grande do Norte, Lavoisier é sempre bem citado. Lavoisier Maia e a hecatombe do Trairi. Ainda em 1978, ano de chuvas irregulares, o nome de Lavoisier Maia foi escolhido pelo presidente da República para ser o governador do Rio Grande do Norte no período de 1979 a 83, tendo como vice-governador o empresário Geraldo José de Melo. Para vice-governador, indicou o empresário Geraldo Melo, que tinha sido secretário de Planejamento no governo Aloysio Alves. No dia que ele marcou, como o dia que ele anunciaria o nome do vice-governador, de manhã, ele me acordou no telefone pedindo para eu ir à casa dele.
E lá ele me perguntou, me prevenindo 1000 vezes que eu não estava sendo convidado. Se por acaso eu fosse, eu aceitaria? Aí eu disse, olha, eu sou um cara ocupado demais, com usina em dificuldade, com 1000 negócios aqui, negócio fora daqui, uma empresa de consultoria enorme em Recife. Se não for me atrapalhar, tudo bem. E fui-me embora para cá sem ser convidado. De tarde, quando faltava meia hora para ele anunciar, ele ligou para mim e disse, olha, você é que é o vice-governador. Tá bom. Então, eu sou testemunha, primeiro, da integridade moral de Lavoisier. Ele foi como governador, nesses tempos em que se fala tão mal da classe política, com razão, ele foi um cara que, do ponto de vista da honorabilidade pessoal, eu acho que ele foi um cara inatacável. Para fazer um bom governo, Lavoisier procurou montar um time eficiente de auxiliares. O advogado Manuel de Brito foi escolhido secretário de Integração e Justiça, cargo que já tinha ocupado em outros governos. Naquela época, a Secretaria do Interior e Justiça tinha múltiplas atribuições. Quais eram? Administrar o sistema penitenciário. Naquele tempo só tinha a penitenciária João Chaves. Administrar a defesa civil. O que é a defesa civil? A proteção às populações vítimas de problemas de seca ou de inundações ou de terremotos. Além disto, relacionamento com os poderes públicos, municipais e estaduais. Quais eram os estaduais? A Justiça, o Ministério Público. Para o turismo, o escolhido foi o empresário Jussier Santos. Recebo um desafio de Lavoisier, ainda em São Paulo, querendo que eu fosse encontrar com ele e a primeira-dama no Rio de Janeiro, onde ele me lançou um desafio. Quero implantar o turismo, que Tarcísio Maia deixou projetos, e eu quero que você toque o turismo. Eu tenho algumas exigências, né, para que a gente tenha um bom trabalho. E fiz 16 exigências. Relacionei, fiz uma via para mim e outra via para ele. Algumas que eu confesso a você, meio absurdas para a época. Uma delas era não fazer empreguismo para ninguém e eu ter a liberdade de escolher os meus diretores e os funcionários. E ele, como governador, todo o direito de vetar, quem ele quisesse vetar. E quando eu cheguei na 7ª ou 8ª, de 1 a 16, aí ele dobrou a relação dele, disse, estão todas 16 aceitas, eu quero saber se você vai recusar. Eu digo não. Outro que fez parte do secretariado foi o engenheiro Josemar de Azevedo, na direção da CAERN. E esse tinha uma missão em tanto, ajudar a abastecer o Rio Grande do Norte durante 4 anos de seca. Quando o governo de Lavoisier começou, só 60 cidades, né, 60 eram atendidas com água. Né? E no final do governo, nós conseguimos duplicar, né? Duplicar o número de municípios atendidos, e não só de municípios, mas no início do governo eram 600 mil pessoas atendidas com água. E no final do governo nós conseguimos atender a 1.100.000, né? Isso equivalia na época a 80% da população urbana do Rio Grande do Norte. Isso só foi possível a grande liberdade que o governador Lavoisier dava aos seus secretários, né? Ele teve esse grande mérito ele não travava, ele
estava junto. Todos os auxiliares tiveram que se reunir para enfrentar um outro grande problema, além da seca. Em 1981, uma tragédia desabrigou 5.000 pessoas e deixou o estado sem luz e água por 5 dias. Foi o rompimento da barragem do município de Campo Redondo, fato que até hoje permanece na memória dos moradores de Santa Cruz, município mais atingido pelas águas da barragem. O padre Monsenhor Raimundo tinha uma pampazinha e estava com o megafone em cima do carro, com uma pessoa rodando na cidade, e naquele tempo tinha o canal que se tinha era uma difusora, não existia rádio nem nada, e a difusora noticiando isso e o carro dele rodando na cidade pedindo para que as pessoas deixassem as suas casas, quem moravam perto do rio, porque o açude da cidade de Campo Redondo estava para estourar a qualquer hora e podia levar o açude de Santa Cruz, que chamava o açude novo na época. E foi quando nós vivemos os piores momentos da nossa vida. E eu, muito jovem ainda, presenciei tudo. Presenciei as geladeiras passando, muitos animais, vacas, e jumentos e cavalos passando no corredor, porque o armazém de meu pai, que era comprador de algodão na época, era ao lado do leito do rio. E eu fui para lá olhar, assistia, parecia um mar. A onda vinha e voltava, mas ondas altas, assim, aquela água entrando. Por quê? Porque a evacuação da água era muito difícil. O rio tomou conta de todo o percurso que era o rio mesmo, natural, e começou a entrar água dentro da cidade. Tudo foi reconstruído de forma rápida, em 90 dias. Para isso, foi decisivo o auxílio do governo federal, por meio do ministro do Interior, Mário Andreasa. Nessa época, eu lembro bem quem era o ministro do Interior, naquela época era ministro do Interior, seria mais ou menos hoje da Integração Nacional, qualquer coisa assim, era o ministro Andreasa, né? E ele conseguiu, através do Ministério de Andreasa, muito recurso para recuperar essa área de Santa Cruz. E aí foi um trabalho muito grande que todo o governo teve, todas as áreas de saúde, de educação, de saneamento, né? Enfim, todos foram congregados para trabalhar nisso. Foi um episódio que demonstrou a competência da equipe do governador Lavoisier Maia em enfrentar o problema e dar-lhe a solução, porque todos pretendiam, e para isso ele contou com toda a equipe governamental e o apoio do governo federal. Eu era o coordenador da Defesa Civil. Foi aí a oportunidade que eu tive, nessa condição, de trabalhar diuturnamente, de dia e de noite, de madrugada, para dar conta da minha obrigação. Isso foi em 1981. Superadas as tragédias, Lavoisier Maia se dedicou ao progresso de muitas áreas do governo. Uma delas, até então pouco exploradas no estado, foi o turismo. Há 3 décadas, o Rio Grande do Norte passou a ter o turismo como uma das suas principais atividades econômicas. E um dos pilares iniciais para esse desenvolvimento foi a Via Costeira, que começou a ser construída no governo de Lavoisier Maia, assim como os primeiros hotéis que formaram uma das maiores redes hoteleiras de nosso país. Sucessor de Lavoisier no governo, José Agripino lembra que a Via Costeira foi obra de 3 gestões consecutivas dos Maias. O ex-governador Tarcísio Maia foi o grande responsável pela Via Costeira, porque foi ele quem fez o projeto, conseguiu o reconhecimento do estado e da cidade para a obra, e Lavoisier Maia, que veio em seguida, fez a tarefa da execução da obra. Eu encontrei a obra praticamente pronta, o centro de convenções também muito bem andado, eu apenas concluí. O turismo passou a ser uma das principais atividades econômicas do nosso estado e uma das maiores fontes de renda para as pessoas. Passou a ser, e cada ano que passa é mais.
Então, essa é uma obra de continuidade de governos. Enquanto Lavoisier, Tarcísio e Zé Gripino entenderam que aquela era uma tarefa importante, as coisas andaram, as coisas funcionaram e os empregos apareceram. E a atividade econômica do turismo hoje é reconhecida como uma ação vanguardista do Rio Grande do Norte. Ele entendia que o turismo era uma atividade econômica fundamental para uma capital como Natal, que não tinha indústria, que não tinha praticamente o comércio incipiente. E hoje, não precisa eu estar dizendo aqui, que a nossa principal atividade econômica, a maior geradora de empregos em Natal, é a atividade de turismo. E foi aí, com a via costeira, com a ligação de Areia Preta com Ponta Negra, que nós tivemos todo o boom do turismo. Para facilitar a circulação de pessoas e produtos com desenvolvimento gerado pelo turismo, foram construídos 639 quilômetros de estradas no Rio Grande do Norte, na gestão de Lavor. Ele procurou desenvolver o Rio Grande do Norte, como rodovias, como abastecimento d'água, escolas que ele construiu, e foi por aí afora. Foi um governo muitíssimo operoso. Ele foi um governador bom e foi um líder político muito eficiente, de muito bom trânsito e de muito bom nível de eficácia no campo da administração e no campo da política. Vamos continuar acompanhando as ações do governo Lavoisier em diversas áreas. E ainda, a parceria e o companheirismo com Vilma de Faria, com quem foi casado. Os investimentos nas áreas de habitação e saúde também ganharam destaque no governo, como o próprio Lavoisier destacou em sessão solene na Câmara Municipal de Natal, em 2010, ao receber o título de cidadão natalense. Quando eu governei o Rio Grande do Norte, de 69 até março de 86, fiz uma revolução na saúde pública, colocando um médico em cada município. Fato inédito no Brasil. Construí 15 mil casas populares. Por conseguinte, com o meu governo, posso dizer, a metade do que realizei, eu voltada para promover a cidadania de milhares de norte Rio Grande. Lavoisier também é lembrado por ter sido um dos governadores que mais contribuíram com a educação no estado. Foram 16 educandários construídos somente em Natal. E nessa área, Lavoisier teve grande apoio de uma professora para fazer um bom governo, a esposa Vilma de Faria, com quem teve 4 filhos, Ana Cristina, Cíntia, Márcia e Lauro. As pessoas à época ficavam falando, achando que a gente ia mudar, porque a gente ia ser filha de governador, mas uma coisa, tanto ele como a mamãe passaram para a gente. Isso era temporário, era passageiro, e que a nossa vida ia continuar da mesma forma, com a mesma simplicidade, com a mesma autenticidade também. A gente ia continuar sendo filha do médico Lavoisier e da professora Vilma. Então, isso não afetou de forma nenhuma a gente. Mas me enchia assim, de orgulho quando as pessoas elogiavam o governo dele. Os dois foram casados durante 29 anos. E com o apoio de Lavoisier, Vilma de Faria ingressou na política, ocupou vários cargos públicos e fez história até a morte em 2017, quando era vereadora de Natal. Um homem de conduta irreparável, um homem decidido, um homem corajoso, um homem que enfrentou muitos problemas na sua vida, mas soube superar todos os obstáculos e venceu. Parabéns, Lavoisier, você merece. Conferimos aí esse depoimento de arquivo da ex-governadora Vilma de Faria com um testemunho a respeito de Lavoisier. O Personalidades vai agora para um rápido intervalo e na volta vocês conferem a trajetória do homem que foi senador, deputado federal e estadual. Voltamos já!
O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. São mais de 30 anos de vida pública. Além de governador, Lavoisier foi senador. Tentou voltar ao governo, mas foi derrotado nas urnas pelo primo José Agripino Maia, com quem teve um desentendimento político, hoje superado. Não desistiu, disputou novamente e perdeu para Garibaldi. Saiu para deputado federal e elegeu-se. O último cargo público foi o de deputado estadual, atividade exercida ao lado da filha, Márcia Maia. Anos depois de governar o estado, Lavoisier Maia foi eleito senador da República. Assumiu o mandato em 1987. Participou da elaboração da Constituição Federal de 1988. Integrou várias comissões parlamentares importantes e lutou pela instalação de uma refinaria de petróleo no Rio Grande do Norte. Em 1990, Lavoisier rompeu com a família Maia e se candidatou ao governo do estado pela oposição. Concorreu contra o primo dele, José Agripino, com quem havia se desentendido anos antes. Eu não gostaria nunca de ter disputado a eleição contra Lavoisier, que foi o homem que me trouxe para a vida pública e é um homem com quem eu tenho e sempre tive a vida inteira uma relação pessoal muito boa. Mas a política tem disso, provoca encontros e desencontros. Foi uma campanha que eu fiz dosando o respeito que eu sempre tive pela figura humana de Lavoisier. Tanto é que ao longo da campanha toda, e eu deveria ter ganho no primeiro turno, não ganhei porque eu me recusei a entrar num confronto direto com Lavoisier. Mas no segundo turno, aí a coisa teve que partir para a disputa, para o confronto de ideias, e a campanha foi mais aguda, mais ácida, e eu fiz por dever político com os meus companheiros e com o meu Estado. Ganhei a eleição, não foi por uma margem muito grande, mas ganhei a eleição, e depois disso nós nos recompusemos e somos amigos desde aquela época até hoje. Lavô também disputou eleições para governador em 1994, mas perdeu para Garibaldi Alves. Numa campanha com poucos recursos financeiros, ele precisou vender bens para pagar despesas. Perguntaram uma certa vez a ele por que ele, como secretário de saúde, que foi governador, foi senador e deputado federal e só tinha um apartamento, uma casa de praia e um carro. E ele respondeu porque o dinheiro do povo não era dele. Ele estava ali para administrar o estado dele. E as pessoas tinham que entender que era de suma importância as pessoas saírem de casa, ir para uma fila e votar no candidato. A obrigação do candidato é corresponder. Mesmo após 2 derrotas consecutivas, Lavoisier decidiu retornar às disputas políticas e em 1998 foi eleito deputado federal. Em 2002, renovou o mandato. Em 2006, quando todo mundo achava que seria o fim da carreira política, ele disputou com quase 80 anos uma vaga para a Assembleia Legislativa. Foi eleito deputado estadual junto com a filha, Márcia Maia. Um momento especial. Assim, uma grande surpresa para mim, né? Primeiro, quando ele não queria ser candidato a deputado estadual, ele queria ser candidato a deputado federal. Só que ele tinha
tido um AVC, né, em 2005. E isso comprometia a mobilidade dele, né? Para você ser candidato a deputado federal, você tem que ir a muito mais municípios do que um estadual. Você tem que andar mais, você tem que ter um esforço maior, físico inclusive, não é? E como ele estava com algumas limitações, então foi sugerido a ele, por que não deputado estadual? Porque uma coisa que ele não queria era sair da política. Uma coisa que ele queria era continuar na vida pública. Então, ele aceitou ser candidato a deputado estadual. Isso não atrapalhou de forma nenhuma. Ele foi eleito, eu fui reeleita. Estivemos juntos aqui na Assembleia, né, no mesmo plenário, né? Então, eu tinha muito orgulho, chegava, tinha alguns momentos no plenário que eu tentava ajudá-lo. Ele era assíduo, muito assíduo, presente em todos os momentos aqui da Assembleia Legislativa. Gostava de fazer pronunciamentos, gostava de apartear os colegas também, né? E eu me sentia muito feliz de vê-lo ali superando todas as dificuldades que ele estava enfrentando em decorrência do AVC. Concedo a palavra um homem que é exemplo de simplicidade, de dignidade, de honradez pública, que muito me ajudou no começo da minha vida pública. Quando eu fui prefeito, o êxito da minha administração, eu nunca escondi. Foi do então governador Lavoisier Maia, a quem concedo a palavra. Deputado José, eu lhe conheço há muito tempo. Você é um homem próprio, um bom pai de família e, na verdade, merece o nosso reconhecimento. Em 2010, Lavoisier anunciou a aposentadoria da vida pública e hoje, aos 91 anos, vive tranquilo ao lado da atual esposa, Terezinha Maia. Com a saúde fragilizada, mas ainda lúcido, Lavoisier acompanha a política pelas notícias e tem opinião firme sobre os fatos do cotidiano. Segue vencendo as dificuldades e escrevendo uma história de superações. Mesmo com a saúde debilitada, ele está lúcido e é observador atento de um cenário do qual já foi protagonista. Ele gosta muito de assistir o Senado. Demais. E assim, né, ele fica triste com a situação atual. A questão da segurança, né, o desemprego. E ele é muito preocupado ainda com a saúde. Lavoisier Maia Sobrinho, uma trajetória de lutas, de desenvolvimento e prosperidade para o Rio Grande do Norte. No exercício da medicina, da política, fiz da minha vida um combate permanente em prol do desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Deus tudo de mim. Juventude, energia, tempo para corresponder às expectativas em mim depositadas pelo povo e pelo meu partidário. Tenho convicção de que combati o bom combate. Permaneci fiel ao princípio democrático do meu país e procurei honrar a classe política do meu Estado. Fiz da política uma arte de governar e promover o bem comum da sociedade portuguesa. A cada desafio, a possibilidade de renascer ao longo de anos de história de um homem de superações, obstáculos superados e vitórias conquistadas com a colaboração de muitos amigos. Muito obrigado. Muito obrigado de coração.